Olá, estudantes da Rede Municipal de Educação de Anápolis. Olá a todos vocês da nossa escola, vocês aí do ensino fundamental de anos finais. Aqui sou eu, professor Ítalo Silva, e nós começamos agora a nossa aula de projetos integradores de hoje. E essa aula, nós estamos aqui no mês de março, então nós temos dois temas interessantes para a gente tratar nos nossos projetos do mês de março. O assunto é a água, uma vez aí que março é o mês mundial da água, e o outro assunto é o assunto mais debatido no mundo contemporâneo. 70% dos debates dos Estados Unidos nas universidades e escolas versam hoje sobre esse tema, que é um tema emergente do século XXI, que faz parte das grandes transformações políticas e sociais da sociedade do mundo ocidental desde a década de 70, que é a pauta sobre qual é o lugar da mulher. Então, março também é o mês da mulher, por isso nós falaremos aqui em projetos integradores, como vocês sabem, é um momento que nós versamos sobre temas diferentes. Vamos ter entrevista na próxima semana, então não perca aí, tem entrevista especial, né, com pessoas, com figuras de Anápolis para falar sobre esse tema. E o título da nossa aula de hoje é uma provocação, é uma pergunta, é um convite, que é: qual é o lugar da mulher? Será que existe um lugar específico para a mulher? E quando eu faço essa pergunta, gente, é porque eu dou conta de entender que historicamente essa pergunta foi uma pergunta alienadora aí, tanto para homens quanto para mulheres. E já digo para vocês que a resposta era: lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é cuidando de filho, lugar de mulher é em profissão como enfermeira e professora, e não mais do que isso. Então nós sabemos que existiu, né, existiu e infelizmente, em alguma medida ainda existe para a realidade de muitas mulheres, né, essa condição de alienação da liberdade feminina. E nós vamos falar bastante sobre isso, sobretudo buscando chegar nesses três objetivos. Então aqui estão os três pontos, os três focos para a aula de hoje. Primeiro, compreender o conceito de sexismo histórico e social. Vocês vão ver que essa palavrinha aqui, ó, sexismo, que eu sei que poucas pessoas conhecem, nos dá muito a entender sobre o assunto e sobre aí aquilo que nós falamos, a construção histórica do lugar de inferioridade ou de serviçal para a mulher. Além disso, vamos fazer uma diferença aqui. Eu preciso que vocês saibam diferenciar, eu preciso que vocês consigam diferenciar o que significa machismo e o que significa feminismo. Será que machismo é o contrário de feminismo? Será que o feminismo é uma outra face do machismo? Será que o machismo não tem nada a ver com o feminismo? Então, um dos nossos pontos de objetivo aqui é este: saber diferenciar machismo de feminismo. Além disso, o terceiro e último tópico que nós precisamos alcançar aqui é um tópico de reflexão. Precisamos pensar em saídas para a construção da justiça e equidade de gênero. Todas as vezes que vocês ouvirem o professor falar gênero na aula de hoje, eu estou falando sobre a questão que envolve homens e mulheres. Existe uma diferença anatômica entre o corpo feminino e o corpo masculino, mas aqui nós não falaremos de diferenças biológicas, nós vamos falar das diferenças sociais, das diferenças de direitos civis, ok? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a diferença anatômica dada por natureza. Outra coisa é a diferença social e civil que não foi dada por natureza, foi construída socialmente. Por isso que nós, esse terceiro tópico aqui, nós não só queremos pensar na problemática de inferiorização das mulheres, mas nós também queremos pensar em saídas e responsabilidade. Eu como homem, vocês aí como jovens construtores do futuro, cada um de nós, homens ou mulheres, temos participação na construção e, portanto, devemos participar também na desconstrução do machismo. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos que vocês que nos escutam aí são pessoas que estão querendo tomar consciência e ser aí pessoas mais críticas, amplas na construção de um mundo melhor. Perguntas para provocar, perguntas para mobilizar, perguntas para te lançar para o nosso tema.
Segura essas perguntas aí. Coloca na tela, por favor. Você já percebeu que em nossa sociedade, muitas vezes, os homens são mais privilegiados que as mulheres? E aqui, gente, não é opinião, não. Aqui é de fato, viu? 40%, de 30% a 40% dos homens exercendo os mesmos cargos e os mesmos salários na mesma empresa recebem salários superiores que as mulheres. O número é grande, o problema é grave. E o problema é objetivo. Por quê? Porque a mulher, ela é contratada pela mesma empresa para exercer o mesmo cargo que um homem vai receber um salário inferior. Só tem uma resposta, porque foi construído assim, né? Inclusive não existe aí nenhum estudo de fato válido dentro da ciência que vai dizer que a mulher é inferior ao homem, né? Nós estamos em pleno século XXI e sabemos que todas as pesquisas que tentaram isso foram pesquisas tendenciosas e nós não vamos dar crédito para isso, né? Muito pelo contrário, nós vamos dar crédito para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. E aí, outra pergunta para mobilizar. Você já percebeu que alguns serviços que deveriam ser de todas as pessoas são vistos como trabalhos exclusivamente femininos? Como os serviços domésticos ou os cuidados com as crianças? Gente, a partir da década de 70, a Revolução Feminina, a luta pelos lugares, direitos, mobilidades das mulheres, as mulheres foram trabalhar fora de casa, foram para a indústria, foram para o comércio, foram para as empresas, tomaram aí os postos de trabalho. Mas hoje constrói-se uma jornada dupla, porque além de sair de casa para trabalhar, para ganhar seu salário e ajudar nas finanças de casa, elas chegam em casa, tem que ser aí as únicas, exclusivas cuidadoras da casa. Será que faz sentido lavar, passar e cozinhar ser só trabalho de mulher, sendo que todo mundo come, todo mundo suja roupa, todo mundo também suja a casa, bagunça a casa? A sua higiene pessoal é responsabilidade sua, rapaz, moça. Cada um deve cuidar do seu corpo, do seu quarto, da sua organização de casa. Não deixa tudo para o papel da mulher, não. Isso, além de ser inconcebível, é machismo. Se você espera aí sua mãe fazer todo o seu trabalho para cuidar de você, caramba, né? Não, tanto homem quanto mulheres devemos saber que higiene é cada um cuida da sua. O seu lixo é a sua responsabilidade, sua roupa suja é a sua responsabilidade. Todo mundo pode cozinhar, todo mundo pode lavar a panela, todo mundo pode fazer as coisas independente de ser homem ou mulher. Eu lembro aí a casa da minha avó, direto, quase todo domingo eu vou lá almoçar na casa da vovó, vou lá filar a boia na casa da vovó e direto eu pego e começo a lavar prato, né? Começo a ajudar na cozinha. Minha avó fica indignada, mas é tudo bem, a cabeça da vovó, né? Vovó fica indignada, que esse tanto de mulher aqui, menino, por que você tá lavando louça? Olha só, vó, por que eu não vou lavar? Também sujei. E a louça sabe que quem sujou foi homem sem mulher? Olha que loucura, né? Mas isso é uma construção social, né? E construção de história se faz com uma nova história. Estamos aqui, eu e você, tomando consciência sobre isso para a construção dessa nova história. Então, outra pergunta para provocar. Por que será que geralmente as mulheres, olha que louco, as mulheres parecem ter menos direito e mais atribuições nas famílias? A matemática não bate, esse cálculo não bate, né, gente? Menos direito e mais atribuições, né? Por favor, né? Qualquer pessoa, não precisa nem ser bom de cálculo para saber que esse cálculo não bate. Menos direitos e mais atribuições? Então, é para provocar mesmo. Então, e essa provocação também continua com essa pesquisa aqui. Olha que engraçado. Pesquisa Portal Datafolha, retirada do Portal 360, diz que, olha a pesquisa, perguntaram para os homens se eles acreditam que existe machismo. 87% afirmaram que sim, existe machismo. 15% disse que não. Olha só, agora perguntado se você... aliás, 3% disse que não. Agora perguntado, você diria que é uma pessoa machista? Aí 75% disse que não. Como que 87% acredita que existe o machismo, mas 75% diz que não? Quer dizer que tem machista que não se vê como machista, gente. É isso que essa pesquisa nos mostra aqui, né? Então, o cálculo não bate, né? Ou ainda 10% diz que não sabe. Será que não sabe? Aí, olha a provocação também que é essa imagem. Faça uma análise dessa imagem aqui, vamos interpretar. Preste atenção nessa imagem. O que você conclui aqui? Essa imagem, nós temos primeiro aí, né, aquilo que foi socialmente construído. Uma verdade socialmente construída a gente chama de ideologia. Então, uma verdade socialmente construída é um conjunto de ideias
ideólogas, né? Ideias sem fundamento, ideias que se tornam verdade porque foram construídas socialmente, as pessoas passam a viver segundo ela, né? E a gente foi construído sobre as rédeas de uma lógica que diz que azul é de menino, rosa é de menina, tá ao contrário aqui na imagem. Rosa é de menina, azul é de menino. E brinquedos como aí, ó, um soldadinho com força, com espada, é de homem. Brinquedos como bonecas, maquiagem, rodinho, ferro de passar, panela, são de meninas. Boneca, né, de meninas. O que a gente pode entender nisso, gente? Que essa ideologia de gênero, eu falei que ideologia é uma ideia socialmente construída que não é uma verdade de fato, é uma verdade socialmente construída, ou seja, convencionou-se assim, né? Entrou em convenção pela cultura que assim é, mas não é uma verdade de fato. Convencionou-se não só que azul é de menino e rosa é de menina, convencionou-se que a força é do menino e a fraqueza é da menina. Que o trabalho doméstico é da menina e que trabalhos como aí de dirigir, né? Dirigir um caminhão é coisa de menino, dirigir o fogão é coisa de menina. Então, coisa de menino e coisa de menino, isso é ideologia de gênero, ou seja, ideias que doutrinam as crianças a terem um imaginário. Não, olha só, isso passa por inconsciente, isso não fica no consciente. Até porque se fosse no consciente era fácil a gente combater, mas está no inconsciente, está nas memórias, está na afetividade. Menino não chora, o menino tem sentimento também, gente. Menino é gente. Por que menino não chora? Chorar não é sinônimo de fraqueza, não. Chorar é humano e é criança, está aprendendo a lidar com as emoções. Só que aí o menino é obrigado a recalcar os seus sentimentos. Menino não chora. E as meninas também, né? Menina não fala alto assim, não. Menina não ri alto. Eu escutava isso lá na casa da vovó, fala, menina não ri alto. Menina, fecha as pernas. Tudo isso, gente, é ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero, então, professor? É uma doutrinação que determina papéis específicos para o homem e para a mulher, baseados em ideias socialmente construídas que não têm necessariamente um fundamento dado por natureza, ok? Então essa imagem nos leva a concluir isso, que é, em outras palavras, o sexismo. Chegamos aí ao conceito que precisávamos. Sexismo é um conjunto de preconceito. O que é preconceito, professor? Conceitos formados anteriormente. O que eu acabei de mostrar na imagem anterior foi que existem conceitos pré-moldados, convencionados para papéis de homem e papéis de mulheres. Preconceitos e discriminação. Porque aliado a isso está a ideia de que do trabalho social da mulher, da previdência social que a mulher é, né? Cuidar dos idosos e cuidar das crianças. Então existe aí essa atribuição que inclusive serve ao sistema capitalista, baseado no sexo ou no gênero de uma pessoa. O sexismo, pode ser manifestado de diversas formas, desde a violência física, porque aí se o homem é mais forte, ele pode mandar na mulher, né? Então ele pode também bater numa mulher. Isso né? É claro, preste atenção no nível de ironia que o professor está trazendo aqui, né? Então, o sexismo, ele constrói a violência física, inclusive através de expressões sutis, brincadeiras, né? Também é mulher, coisa de mulher, mulher é histérica, mulher é nervosa, tantas mentiras que se construíram sobre a mulher, e aí a mulher também pega isso, acaba que a mulher também reproduz a sua própria opressão. Isso quem diz não sou eu, são Simone de Beauvoir, né? Que as mulheres introjetam a projeção que elas recebem da sociedade e se acham mesmo inferiores, gente. Olha que nível que chegamos na construção dessas ideologias de gênero, ou seja, dessas ideias socialmente construídas sobre a opressão da mulher, que reforça então os estereótipos de gênero. O que é estereótipo? Aquilo que eu falei no slide anterior. Modelos pré-formatados para o homem se encaixar e modelos pré-formatados para a mulher se encaixar e promover com isso a desigualdade entre homens e mulheres, colocando o homem em uma posição de mandante e a mulher de obediência, né? Obediência. O sexismo pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres, como eu reforcei agora, e pode afetar todos os aspectos da vida, inclusive a vida emocional, né? Como também o trabalho, educação, família, política e relações pessoais.
Algumas formas comuns de sexismos incluem diferença salarial entre homens e mulheres, exclusão de mulheres de posições de poder, né? As mulheres são mais de 50% na política, na sociedade, mas não são mais de 50% nas câmaras legislativas na política. Então alguma coisa não bate, né? Se os políticos estão para representar, por que as mulheres não são a maioria na política? Já pensaram sobre isso? Se não, comece a pensar. E também conclui aí que mulher não tem votado em mulher, né? No mínimo. Entre homens e mulheres, a exclusão de mulheres de posições, como eu falei, de liderança, a objetificação do corpo da mulher. Quantas propagandas nós assistimos aí em que o corpo da mulher é objetificado para vender cerveja, para vender produtos, né, masculinos, das mulheres na mídia, na cultura popular, na violência doméstica, né, que a gente vai falar uma aula só sobre isso, a violência doméstica, que é algo grave e chega, gente, chega disso. Nós estamos em pleno século XXI, né? Homens já sabem e mulheres já sabem. Mulher não aceite nenhum tipo de violência, nem verbal, simbólica, muito menos física, não aceite nenhum tipo de violência. E homem, cara, né, por favor, violência com mulher, não dá, né? Só mostra aí, só legitima, toda vez que eu vejo um caso de violência doméstica, eu falo, cara atrasado. É a única coisa que eu posso, aliás, é a mais sutil dos termos que eu posso chamar um cara aqui ao vivo para vocês, é de atrasado. É importante reconhecer e combater o sexismo em todas as suas formas para promover igualdade de gênero, garantindo que todas as pessoas possam viver livres de discriminação e livres de violência. E aí, falei para vocês que é fundamental, eu trago aqui como fundamental para a gente conseguir pensar a aula de hoje, é a diferença que existe entre feminismo e machismo. E eu já afirmo, machismo não é a mesma coisa que feminismo, muito menos não é o contrário de feminismo. E o feminismo não é o oposto de machismo. Vamos entender, vamos lá, vamos ao conceito. Primeiro, machismo é o sistema de violência, de atitudes, de comportamento, machismo, que promove a superioridade masculina e a submissão da mulher. Então, o machismo promove a superioridade masculina e a inferioridade das mulheres, que é a história da humanidade, né? A história da nossa humanidade ocidental. Homens mandam, mulheres obedecem. E se manifesta em diferentes formas as discriminações e violências contra a mulher, incluindo assédio sexual, violência doméstica, diferença salarial, né, entre homens e mulheres, exclusão das mulheres de posições de poderes e liderança, inclusive no trabalho, objetificação do corpo das mulheres, que está presente na mídia e na cultura, como falamos. Então, isso é o machismo, o que é construído socialmente pelaquela ideologia de gênero que nós falamos aí, da doutrinação sobre papéis específicos para homens e mulheres. Por outro lado, o feminismo não é o contrário. O feminismo não está propondo a superioridade da mulher. O feminismo é um movimento social e político que busca promover a igualdade de gênero e combater a discriminação e opressão que as mulheres sofreram e sofrem, né? O feminismo defende que homens e mulheres sejam todos tratados com igualdade de direitos, igualdades de direitos. Mulheres devem ter os mesmos direitos e oportunidades na vida pessoal, profissional, política. E o feminismo, também busca questionar e desconstruir as normas e estereótipos de gênero que sustentam o machismo e a desigualdade de gênero, né? Não dá pra gente construir uma nova história se a gente não combater as ideias que geram essa discriminação. Assim, enquanto o machismo é a desigualdade e a opressão das mulheres, é a proposta da opressão e desigualdade, o feminismo, por outro lado, busca promover equidade, igualdade e liberdade para todas as mulheres e homens, para todas as pessoas, independente do seu gênero, né? E aí a gente, aqui no slide anterior, eu esqueci de comentar, ó, do sexismo. Até na mitologia, aqui a gente vê a Pandora abrindo uma caixinha. Os gregos foram dizer aí, inventar uma historinha para explicar a origem do mal, falou que foi porque Pandora abriu a caixinha, ou seja, sempre a culpa
coloca aí nas mulheres, né? Sempre a culpa é das mulheres. Você vê um menino mal educado na rua, né, na escola, ih, filho da mãe, né? Você xinga o menino filho da mãe. Tipo, aí o pai, né? Só tudo a culpa é da mulher, né? Essa sociedade odeia as mulheres, gente, e ama os homens, idolatram figuras masculinas. Mulher não pode ter direito de errar em nada que, né, são apedrejadas. Então a história do mundo ocidental, ela é sexista. A história do mundo ocidental, que é o mundo que nós fazemos parte, ela é sexista porque resulta na desigualdade e discriminação contra mulheres ao longo do tempo. Desde a antiguidade, né, que nós citamos aqui na Grécia Antiga, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens e, portanto, destinadas, olha só, destinadas a ter papéis subordinados na sociedade. Ainda, a gente vê que com o século das luzes, né, o iluminismo do século XVII ao século XVIII, movimentos do liberalismo político, né, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, os movimentos sociais que surgiram em defesa da igualdade também perpassaram pela igualdade entre gêneros, né, e sexo, como o feminismo, que surge também emerge desses movimentos sociais, pela luta por direitos de mulheres na educação, direito ao voto. Pensa só, né? A Constituição do golpe da República, né? O golpe da República de 15 de novembro de 1989, não estabeleceu que mulher não podia votar, mas estabeleceu, gente, que só podia votar quem tinha posse, e mulher não podia ter posse. Mulher não podia nem sair do país sem a permissão do homem, mulher não podia ter casa própria, mulher não podia ter a sua propriedade, ou seja, porque a ela não era permitido. Então, ou seja, indiretamente eles proibiram ela de votar. E somente no ano de 1934, ou seja, esses dias na história, é que as mulheres tiveram direito de voto no Brasil. Ou seja, nós estamos falando de coisas que são bem emergentes da contemporaneidade, né? Então, é muito cedo, é muito novo, e por isso assusta tantas classes conservadoras. É muito novo a mulher ser considerada gente, né? Ela era considerada serviçal, escrava dos interesses masculinos. Por isso que assusta tanto, porque a gente está falando do mundo em transformação. E aí, mesmo assim, a desigualdade persiste, né? Muitas mulheres ainda eram submetidas à violência e à exploração, inclusive a abusos. Durante o século XX, século passado, houve avanços significativos nos termos dos direitos das mulheres, né? Por exemplo, elas foram para o mercado de trabalho e hoje tem jornada dupla. Trabalha lá na rua, trabalha na empresa, na indústria, e chega e tem que trabalhar em casa também. Então a igualdade de gênero se intensificou em diversos países. No entanto, discriminação e sexismo ainda persistem em muitas esferas, como no mercado de trabalho, na política e na cultura em geral. E aí, agora é a sua vez. Vamos lá, pegue seu material, se estiver acompanhando a nossa aula na versão gravada, pare o vídeo, vai lá e anote no seu diário de bordo, com as suas próprias palavras, a definição para sexismo, para machismo e para feminismo. É interessante que você use aí a partir do que nós falamos, faça mais pesquisa, mas busque escrever com as suas próprias palavras o seu entendimento para essas 3 palavrinhas aqui e abrir aí as suas reflexões sobre o assunto. Gente, fica a dica, olha só o Fica a Dica da aula de hoje. Esse filmaço aqui para vocês assistirem, que conta a história de uma mulher esplêndida que marcou a história da ciência, Marie Curie, que é uma cientista que descobriu a radioatividade. Tem na Netflix esse filme, fica aí, vamos assistir o trailer dele rapidinho, é 1 minutinho de trailer, mas olha que filmaço. E a gente vai ver que ela descobre a radioatividade, que contribuiu aí com a ciência, com a medicina, com certeza contribuiu para a cura de várias doenças, e mesmo assim ela não podia registrar as descobertas no nome dela. O marido acaba registrando o nome dele também, é toda uma luta que ela enfrentou, que representa a luta de muitas mulheres que vivem, né, a vida buscando ter espaços. Vamos ao trailer do filme e para vocês assistirem com a família de vocês e debaterem o assunto. Eu li o seu artigo. É de um conhecimento excepcional. Meu instinto é de que há outro elemento. Acha que descobriu um elemento desconhecido? A ciência está mudando. E as mesmas pessoas que estão fazendo ciência antes acreditavam que a Terra era plana. Saia do meu laboratório. Se a minha ciência não fala por si só, os senhores com certeza não a compreenderam. Eu vou provar que estão errados. Todos achávamos que os átomos eram finitos e estáveis. Bom, alguns deles não são.
Eu chamo de radioatividade. Nossa descoberta pode curar o câncer. Extraordinária. Você mudou o mundo. Nosso trabalho foi indicado para o Prêmio Nobel. O prêmio só menciona o meu nome. Você roubou minhas ideias. Como ousa receber os aplausos? Isso é maior do que nós dois. Eu só queria fazer uma boa ciência. Estão dizendo que meu rádio deixa as pessoas doentes. Pode ser levantada a questão se a humanidade se beneficia de conhecer os segredos da natureza. Eu passei toda a minha vida tentando entender o impossível. Essa é a minha luta e eu vou vencê-la. Voltamos então, viu gente? Que filme? É o Fica a Dica da aula de hoje. E o Fica a Dica, como eu disse, para vocês assistirem em família e debaterem aí qual o lugar da mulher. E vamos caminhando agora para o final da nossa aula. Olha só, a desigualdade entre homens e mulheres e a superioridade masculina é um problema constituído historicamente, né? Foi constituído, gente. Não nasceu num pé de árvore, nem brotou do chão. Então, é uma história construída, é uma história sexista do mundo ocidental e é complexa e multifacetária. Mas é importante reconhecê-la, reconhecer justamente para que a gente possa construir e avançar na luta por igualdade de gênero e superar as barreiras que ainda impedem as mulheres de conquistar seus direitos plenos de viverem suas vidas com liberdade, autonomia. História se paga com história. Eu disse que essa história, que essa desigualdade não nasceu no pé de árvore, nem brotou do chão, foi construída. Ou seja, só se faz uma nova história construindo essa nova história. E eu e você, cada um de nós somos responsáveis para construir essa nova história. Vamos juntos construir uma história de equidade, de igualdade? E começa, gente, pensando e repensando as nossas ações. Você tem alguma fala, mesmo sem intenção, mesmo sem querer, que acaba reforçando a ideia errada de fraqueza e inferioridade das mulheres? Qual o seu nível aí de consciência e também de prática na desconstrução do machismo e em construção de uma sociedade mais justa e fraterna? Todos fazemos parte de uma sociedade em transformação e cada pessoa tem um papel de importância nessa construção, que também é uma desconstrução, né? Desconstruindo esses antigos valores que vamos construir novos valores. A aula começou fazendo a pergunta, né? O título da aula é uma pergunta. O que pode as mulheres, que lugares as mulheres podem assumir? E a resposta está aqui. Não há um lugar específico para a mulher. Por quê? Pois podem ocupar qualquer espaço que desejar e que estejam disponíveis para elas, seja na vida pessoal, na profissional. A ideia de que a mulher deve ter um lugar fixo é uma crença ultrapassada e limitada, que deve ficar no passado. Um passado que a gente não pode repetir, que não considera a diversidade e a personalidade, bem como os talentos e ambições que existem entre as mulheres. A lição do século XXI é que as mulheres têm o direito de buscar suas próprias escolhas e construir suas próprias vidas, assim como qualquer pessoa, e essa é a pauta feminista, né? A equidade de gênero, que elas possam sempre ter aí liberdade de construir como quiserem. E ter consciência leva a pessoa também a ser conscientizadora. Ter consciência sobre o machismo te leva também a ser uma pessoa conscientizadora das outras pessoas. Isso vale inclusive para questões sociais como as que nós conversamos nessa aula. A filósofa Angela Davis, ela diz uma frase que é o seguinte: no mundo em que nós estamos, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista com atos e palavras todos os dias. O mesmo nós podemos parafrasear sobre o machismo. Não basta não ser machista, é preciso também ser feminista em atos e palavras todos os dias. Escreva aí 3 lições feministas para a sua prática no seu dia a dia que você leva da aula de hoje, ok? E para encerrar essa aula, eu trago aqui uma frase de uma música da Vanessa da Mata e fica aí o convite para vocês ouvirem essa música aí, ó.
A frase diz assim: porque toda a humanidade nasceu de uma mulher, toda a humanidade veio de uma mulher. Então, se toda a humanidade veio de uma mulher, se toda a humanidade nasceu de uma mulher, né, não tem sentido esse ódio histórico de inferioridade às mulheres. Muito pelo contrário, há para nós a necessidade de construir um sentido de gratidão, de respeito, a dignidade que cada mulher tem pelo simples fato de ser gente. Não existe essa, né, é atrasado, é ultrapassado o preconceito contra as mulheres e, como nós falamos aqui, é responsabilidade nossa fazer uma história justa para as nossas próximas gerações. E para essa também, né, não dá para deixar para depois, que a próxima geração seja livre. Não, a liberdade das mulheres agora, para nossas meninas e mulheres de hoje. Todos os textos que vocês viram nessa aula, nós construímos, eu e a professora Eliane Sol, a partir de uma interação com a inteligência virtual, ChatGPT, com adaptações para fins pedagógicos. As imagens são da Secretaria Municipal de Educação de Anápolis e também com o uso do banco de dados das imagens do Canva. Chegamos ao final da nossa aula. O slide que vocês tiveram aqui acesso está aí no QR Code. Pode fazer um print aí, acessar esse QR Code que vocês têm esse slide que nós trabalhamos na aula de hoje. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Nos encontramos na próxima aula para a gente continuar pensando aí projetos integradores, projetos provocadores de responsabilidade social e da construção socioemocional. Um beijo no coração e até a próxima aula.